Olha, que Deus te abençoe nessa semana e saber um pouco da sua história, tá bom? E aí, como aqui a gente gosta da centralidade na palavra, não vamos ficar muito tempo me delongando aqui na introdução, falando de mim, mas vamos falar aqui da palavra. E aí, como eu gosto sempre de começar, a gente gosta de fazer uma breve introdução, uma breve reflexão. Se você for prestar atenção, a gente não precisa se esforçar, fazer muito esforço, seja físico, seja psicológico, seja emocional ou seja visual, para que a gente possa ver que o mundo está sofrendo. Não é verdade? Claro. É só você olhar os noticiários, pessoas se matando, pessoas roubando, pessoas entrando em guerra, pessoas traficando, tantas desgraças que aparecem. Então, o feed do celular e tantas outras coisas. E se você olhar, de repente, até para dentro da nossa casa, a gente vai observar que muitas vezes pode acontecer até brigas, situações de raiva, de ódio, de vingança, de confusão, famílias se desfazendo e chegando pessoas até ficar em solidão. Isso é uma grande verdade, não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Isso acontece com cristãos e não cristãos. Não deveria acontecer, mas acontece. E aí, nessa situação, tem um filósofo muito conhecido, assim, para quem gosta de filosofia, que ele se chama, é um pouco difícil o nome dele, mas é Byung-Chul Han. Ele é autor do livro A Sociedade do Cansaço. E ele fala que o cansaço crônico, a nossa ansiedade, o nosso vazio que a gente sente na alma, não são fraquezas pessoais, mas são sintomas de uma sociedade doente. São sintomas de uma sociedade doente. E aí, nesse contexto, a gente levanta 3 perguntas importantes, que muitas vezes a gente não gosta de fazer, ou a gente omite elas, coloca para o lado. A primeira pergunta é: por que estamos tão cansados e vazios todos os dias? É uma pergunta crucial. E como eu falei, muitas vezes a gente não gosta de responder essa pergunta. A segunda pergunta é: por que o mundo está dessa maneira que está? Está desse jeito? Está essa desgraça total? Está essa situação caótica? E a terceira e última pergunta: e o que nós, principalmente cristãos, podemos fazer para melhorar o mundo? E aí a gente vê assim que existem 2 respostas ou 2 caminhos para essas 3 perguntas. O primeiro caminho é o caminho da reforma. E quando eu falo reforma, não estou falando da reforma protestante. Eu estou falando daquela reforma que você e eu sabemos, é aquela reforma que a gente faz numa casa, num apartamento, onde está um mofo ali, você vai lá pintar. Onde você vê o ladrilho do seu banheiro, da sua casa de banho, você vai trocar. Onde você troca os móveis, aquela, como a gente fala no Brasil, aquela maquiada, para você deixar a casa um pouco mais bela, um pouco mais bonita. E aí, nessa situação do caminho da reforma, muitas vezes a gente entra no chamado coach, aquele motivador, só que é um motivador da moralidade. Você vai pensar assim: olha, para ter um mundo melhor precisamos de mais leis, precisamos de mais educação. Quantas vezes você já escutou isso? Precisamos até de muita religião. E aí a gente vai ver o seguinte: olha, vamos ter um mundo melhor. Se os bons continuarem sendo bons ou até melhores do que bons, quer dizer, chegar a ótimo, os maus eles vão acompanhar, olhar para aquele exemplo e vai dar continuidade. Mas também tem aquele caminho que eu chamo o caminho da liberdade. E esse caminho da liberdade é aquela situação que você fala assim: o mundo falta algo autêntico, falta
A gente não precisa seguir tantas regras. Regras são para pessoas do passado, retrógradas, e elas são aquelas pessoas que olham muito pelo retrovisor, como o retrovisor do carro, olham muito para o passado e está tudo ok. Não, nós somos uma cabeça evoluída, uma cabeça para frente, então está tudo aberto. Eu preciso da minha autoexpressão, eu preciso colocar tudo para fora do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. Eu sou o dono de mim mesmo, eu procuro a minha felicidade. Em tudo eu procuro a felicidade. E aí a gente entra até dentro das igrejas, procurando felicidade no louvor, na música, procurando até felicidade na própria pregação, que tem que ser Cristo como centro de tudo. E aí você fala assim, André, como é difícil então? Como é difícil responder essas duas perguntas, porque os dois caminhos erram. Os dois caminhos são equivocados. E aí eu quero hoje mostrar em duas passagens que muitas vezes a gente escuta muitos pregadores separando essas duas passagens. Só que eu, com todo respeito, tanto a Deus e como a amada igreja, eu vou juntar as duas passagens, porque eu não acredito que o apóstolo João, ele separou essas passagens e a gente devia pregar elas separadas, que vão mostrar duas pessoas que elas são símbolos verdadeiros, vivos desses dois caminhos, tanto da moralidade como da liberdade. E a gente vai ver que nesses dois caminhos elas erraram, e Jesus ele vai mostrar que as duas pessoas estavam pecando e que o nosso coração é enganoso. A primeira de todas, eu poderia começar com João capítulo 3, mas eu vou começar com João capítulo 4, para a gente observar como nós, como cristãos e como seres humanos, a gente aponta o dedo rapidamente para quem é pecador. E nessa passagem, João capítulo 4, é a tão famosa passagem da mulher samaritana. Vocês conhecem? Vocês já leram? E de repente leram de uma forma rápida, mas eu vou discorrer nesse diálogo tão extraordinário, tão belo, tão chocante, é tão diferente. E nesse diálogo, depois você lê com calma, é do versículo 5 ao versículo 26, tá? Aí você lê com bastante calma em casa. Eu vou ler alguns versículos para não se delongar muito por causa do tempo, mas nesses versículos a gente vai tirar muitos ensinamentos. Nessa situação, Jesus, ele está cansado. Ele está cansado, ele chega, ele se separa dos discípulos, ele está num poço, e nesse poço, Jesus está cansado e está com sede, está querendo beber água. E como você sabe, está no versículo 7. Tá? João capítulo 4, tá, Maria? Versículo 7, você coloca lá. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Então Jesus estava com sede. Você vai perguntar, por que Jesus está com sede? Porque ele está na pessoa humana. Ele tem a divindade, mas ele estava humano ali. E naquele momento ele estava com sede. Só que não é isso onde a gente tem que se prender. Nesse momento, começa esse discorrer da conversa, a mulher samaritana, ela entra em choque. André, ela entra em choque, ela fica praticamente paralisada. Se você observar no versículo 9, ela fala assim, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana, para tudo. Para, versículo 9, tá? Para quem está acompanhando. Para. Você vai perguntar, o que está acontecendo nessa frase? Nesse versículo. Olha a beleza do versículo. Primeira pergunta que tem que fazer, quem é esta mulher? Quem é essa mulher? A mulher é uma samaritana. Primeiro de tudo, é uma mulher.
já é praticamente excluída daquele contexto do Oriente Antigo. Segunda coisa, samaritana. E você, de repente, o que é samaritano? Eu sempre tive vontade de perguntar, mas eu nunca tive essa oportunidade, ninguém me falou. De uma forma bem básica, samaritano era aqueles judeus que foram cativos para a Babilônia, e nessa situação do cativeiro babilônico, quando eles foram libertos, alguns judeus ficaram lá. Eles se casaram com os cananéias. Quando eles se casaram, eles fizeram uma família, então eles formaram, entre aspas, uma nova tribo, um novo povo. Então, é o povo samaritano. Eles, para vocês terem ideia, eles não adoravam no monte de Jerusalém. Eles adoravam no monte Gerizim. Por isso que ela vai discorrendo mais na frente, ela vai perguntar uma forma teológica, a gente vai falar sobre isso. E nessa situação, o povo samaritano era excluído. Não era um povo puro, um povo judeu puro. Então, por isso que ela toma um choque. Ela pensa, como este judeu está falando comigo? E aí a beleza das boas novas de Cristo é essa. Jesus, ele como homem, como judeu, ele a quebra. Ele parte a barreira do ódio racial, da divisão dos povos. Ele está mostrando aqui, ó, eu vim para unir as pessoas, eu não vim para separar as pessoas. Ele mostra aqui que o gênero feminino, masculino, eu não estou separando homem e mulher, eu estou juntando na minha família, no meu reino, é o meu corpo. Quando você começa a ver isso daqui, o Santo de Deus, que é o próprio Cristo, ele quebra a barreira moral. E ele mostra assim, eu me dirijo a uma pecadora. Quando você vê isso, por isso que a mulher, ela entra em choque. Como acontece tudo isso nessa frase? É por isso que quando a gente fala, tem que estudar para a gente entender e não só apontar o dedo e falar, você é pecador, porque na hora que eu aponto o dedo, você é pecador, vem 2 ou 3 ou 4 ou 10 vezes mais em minha direção outros dedos, porque nosso telhado vira de vidro. E Jesus aqui, ele não está em nenhum momento apontando o dedo risto e falando, você é pecadora. Ele vai confrontar essa mulher. Aí, mas a mulher, antes de confrontar, a mulher, ela não entende. Ela vai no versículo 10, quer dizer, Jesus vai lá no versículo 10 e fala assim, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A mulher aqui, ela não vai entender. Ela continua nessa situação sem entender. E você vai perguntar assim, André, mas nessa situação, Jesus ele está pedindo água. E aí essa água é para uma mulher samaritana. Ao meio-dia, no calor seco, ardente daquele local, essa mulher é uma marginalizada, como eu escuto muitas pregações, pessoas falando, ela é uma marginalizada. E você sabe por que ela é uma marginalizada? Você sabe, já fez essa pergunta para o texto? Porque ela vai meio-dia. As mulheres que ficavam ali naquela situação daquele poço, normalmente elas iam pela manhã. Elas iam pela manhã porque o sol estava mais ameno, estava mais fresco. Então elas iam, enchiam os seus cântaros, os seus baldes, e elas iam para casa para fazer com aquela água que elas pegaram os afazeres da casa. Quando ela vai meio-dia, ela está querendo ir solitária, porque ela era, até pelos pares dela, pelas pessoas do mesmo povo, os samaritanos, ela era excluída. Então ela ia meio-dia porque ela ia sozinha naquele poço. E ela não ficou sozinha, ela ficou com a melhor pessoa possível, Jesus Cristo. E aí você fala assim, essa mulher, ela fica assim, esse homem está falando de água viva, o que é isso? Eu estou falando de água poço. Só que Jesus, ele vai mostrar para essa mulher
que em nenhum momento, como eu também escuto em muitas pregações, as pessoas falando, Jesus mudou de assunto. Jesus em nenhum momento mudou de assunto nessa perícope, nesse pedaço desse texto. Ele, ao mesmo tempo que está falando, olha, essa água aí que você está bebendo, você vai continuar tendo sede. Mas eu estou falando de algo muito que eu já diagnostiquei só em olhar para você. Você está com uma sede espiritual, você está com vazio na sua alma. Isso é um vazio do ser humano. E aí Jesus, ele faz o seguinte, olha, eu vou lançar uma oferta de graça na sua vida. Eu vou mudar esse sentido do que você entende de água. Eu vou mostrar para você que tem água muito melhor. E essa água, ele está falando assim, sou eu mesmo. E ele continua lá no versículo 13, 14, assim, ó. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Que água que ele está perguntando, que ele está falando para a mulher? Água do poço. Você pode beber, é algo que a gente bebe todos os dias. Todos os dias. Nós que vivemos assim num clima mais fresco, mais frio, a gente às vezes não tem necessidade de água. A gente não tem, quer dizer, a gente não fica com aquele sintoma, eu não vou beber água porque eu não estou precisando agora, mas a gente tem que beber. Só que quando você está numa área muito árida, muito seca, como já vivemos lá em Brasília, em Lusiânia, no Goiás, que é muito seco, você praticamente sai do seu duche, do seu banho, e você nem precisa muito da toalha, você já sai praticamente sequinho, como uma secadora de roupa. Você tem que estar bebendo água o tempo todo. O tempo todo. Mas como eu falei, como estamos na Europa, mais fresquinho, mais tranquilo, a gente tem uma tendência de beber pouca água. Essa mulher, ela tinha muita sede. Mas Jesus está falando, ó, quem beber desta água voltará a ter sede. A água do poço. Você vai voltar a ter sede todos os dias. Isso é inerente ao ser humano. A gente precisa beber água todos os dias. Mas aquele, no versículo 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. O vazio da mulher era um impulso que ela tinha de ir naquele poço e tentar encontrar uma esperança de algo. E a ansiedade dela, como eu falei, o impulso, o vazio, o impulso, a ansiedade, a esperança, ela ficou observando somente o material. Aquele poço era a vida dela, de ir para casa, poço, poço, casa. É muitas vezes o que fazemos todos os dias, de ir de casa para o trabalho, do trabalho para o supermercado, do supermercado para casa. Dormimos, acordamos de casa para o trabalho, do trabalho para o supermercado. Voltamos para casa. A vida dela era essa. Era uma rotina de o tempo todo de viver em prol daquele poço, onde ela achava que ia encontrar algo diferente. Só que não. Só que Jesus está falando, olha, não adianta. Não adianta você ir lá todos os dias, todos os momentos. Eu sei que é inerente do ser humano beber, mas não adianta. Eu escutei uma entrevista daquele tenista Boris Becker. Ele foi um tenista que ganhou 2 vezes o Wimbledon. E uma delas foi o tenista mais jovem. E ele na entrevista fala que ele foi o que ganhou, rico, totalmente cheio de bens, mas ele não era feliz. Não tinha essa felicidade. E muitas pessoas vão falar, se me der o dinheiro dele, eu vou ser feliz, porque eu vou viajar, vou dar a volta ao mundo, viajar tudo, conhecer todos os países e línguas. Não é isso que ele está falando. A vida dele tem um vazio na alma, como a vida de todos nós tem um vazio. E a gente procura esperança em poços. Em poços, muitas vezes, que a gente acha, a gente cava, achando que vai encontrar uma água cristalina. E não vamos encontrar essa água cristalina.
Vamos encontrar, de repente, no início cristalina, mas depois vai vir aquela terra por baixo e vai deixá-la muito sujinha, com aquela sujidade. E aí você vai falar, André, mas e aí? Só que a mulher, ela não ficou satisfeita. Ela fala assim, no versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não queria mais vergonha. Ela está pensando em H2O, está pensando em água para beber. E Jesus está assim, tipo, ela não está conseguindo perceber onde eu quero chegar. Mas Jesus, eu volto de novo, ele confrontou a mulher, mas confrontou de uma forma amorosa. Quando você vê, mas Jesus confrontou, ele não colocou o dedo nela, falando que é pecadora. Se ele tivesse confrontado de uma maneira mais ríspida, mais dura, ele nem tinha aceitado conversar com essa mulher samaritana. Mas ele aceitou, ele quebrou a barreira da religiosidade, do ódio racial, quebrou tudo e foi fazer uma confrontação amorosa, de amor, para salvar essa mulher para a vida eterna. E aí você vê no versículo 16 a 18, da mesma passagem, está lá, Jesus disse, aí que vem, de novo, Jesus ele vai fazer um reviravolta na cabeça dessa mulher. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e agora tem, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Aí muitos falam, ele mudou de assunto. Negativo. Jesus não mudou de assunto, ele continua na água viva, ele continua mostrando poço. André, como assim? Que loucura é essa? Ele está mostrando assim, olha, eu sou graça, eu sou a sua esperança, eu sou o caminho, o poço que você precisa. Você sabe quais são os poços que você está cavando? Marido 1, marido 2, marido 3, marido 4, marido 5. E esse que está com você é o poço número 6. Você está procurando água nesses poços, em relacionamento que não vai trazer satisfação para você. A satisfação sou eu. Jesus, ele muda a cabeça dessa mulher, como muda a nossa cabeça. Quantas vezes nós procuramos poços em nossas vidas, em trabalho, em família, em filho, em relacionamento, em dinheiro, em carro, em telemóvel, em roupa. Quantas vezes? E Jesus está falando, olha André, e você está colocando o seu nome e aquela pessoa da internet também está colocando. Não é isso. Não é isso. Vocês não estão conseguindo perceber a profundidade do que eu estou falando aqui. E aí você vai falar assim, André, então esse poço é como se fosse uma adoração, uma idolatria. Sim, é isso que Jesus está mostrando aqui. É um tipo de adoração, de idolatria. É quando você olha para o dinheiro, você olha para o poço. Eu tenho dinheiro. Hoje nós temos dinheiro para viver ou sobreviver. Não sei como é, não sei como está a sua vida, mas você tem dinheiro. Mas nós queremos mais dinheiro. Queremos tanto dinheiro que a gente faz fila na padaria, fila na papelaria para comprar raspadinha. A Euromilhões, no final do ano, a gente fica doido para querer jogar a Euromilhões. Porque você e eu queremos muito dinheiro. Só que quando a gente tem muito dinheiro, a gente sempre vai achar que temos pouco dinheiro. E a gente vai procurar mais dinheiro. É um poço sem fundo. E aí, se você olhar para as pessoas, que era o caso dessa mulher, da beleza, ou da atração sexual.
Quando a pessoa procura essas coisas, pensa comigo, a gente sempre vai se achar feio. Nasceu um fio de cabelo branco, já estou ficando feio. Apareceu, como falamos no Brasil, um pé de galinha aqui, né? A velhice está chegando. Nossa, estou ficando feio. Estou usando óculos, estou ficando feio. Sempre vamos nos achar feio. E o pior de tudo, a velhice não para. A gente acaba morrendo todos os dias. Porque a gente quer ser belo, quer ser um suprassumo de tudo. E não somos. Somos seres humanos que vamos nascer, viver e morrer. E a gente tem que morrer em Cristo. E quando a gente vê isso, Jesus está falando, olha, e não adianta ter poder. Porque quando você quer mais poder, eu quero poder, é só mostrar que você é fraco. É a mesma pessoa que eu sou inteligente, eu quero ser mais inteligente. Quando você quer ser mais intelectual, mais profundo, só vai mostrar que a gente sabe poucas coisas. Que é o nosso poço, como eu falei, é sem fundo. Mas o poço de Jesus é a água viva que precisamos todos os dias. E aí você vê a profundidade de Jesus é tão grande que essa mulher ela fala assim, não, esse homem é um profeta. Ela fala assim no versículo 19, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela não está falando da profecia somente dos 5, 6 maridos dela. Ele está falando algo que estava na alma, rasgando todos os dias na hora que a mulher acordava. Vivia indo para aquele poço e voltava daquele poço e devia estar chorando por dentro todos os dias e não tinha um ombro para deitar a cabeça, reclinar a cabeça e falar, eu não tenho quem chorar, quem secar minhas lágrimas. Imagina a profundidade dessa mulher falar para esse homem. E aí ela vem, olha como essa mulher tem um raciocínio absurdo. Ela vem com uma frase tão teológica, que nem hoje, século 21, as pessoas utilizam essa teologia com propriedade. Ela vem no versículo 20 e fala assim, nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Olha a profundidade dessa mulher. Essa mulher, ela foi transformada com a conversa que ela teve com Jesus. E Jesus, resumindo aqui, porque é longo, do versículo 21 ao versículo 23, ele fala assim, olha, fica tranquilo, não vai ser nem um monte, nem no outro monte, não é em nenhum lugar desse daqui. Aí no versículo 23, é por isso que eu falo, Jesus, ele está falando de poço de água. E aí ele vem lá, mas vem a hora, no versículo 23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então tome cuidado com os poços que a gente cava com nossa própria força, com nosso próprio entendimento, porque esses poçozinhos que a gente coloca não estão adorando a Deus. Adorar a Deus é você ir para o poço certo, onde tem água viva, que é o próprio Jesus Cristo. E aí você fica, que loucura, mas a mulher não estava satisfeita, gente. Essa mulher, no nosso século 21, o pastor ia falar assim, que mulher chata. Não, ela está me perturbando, mas não. Ela foi profundo. Olha o versículo 25. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora Jesus vem a bomba. Sabe aquela bomba nuclear que faz o cogumelo? Jesus jogou essa bomba. E ele fala assim, então Jesus disse, eu sou o Messias.
Eu que estou falando com você. É o 26, tá, Maria? Jesus joga a bomba. Aqui Jesus, ele faz algo absurdo. O mesmo eu sou, que se mostra na sarça ardente para Moisés, o eu sou se mostra para essa mulher pecadora, samaritana e, como eu falo, mulher. Olha a beleza das boas novas de Cristo. Olha a beleza da divergência da nossa sociedade, do que a gente aprende no século 21. E aí você fala, André, e uma aplicação prática? Primeira aplicação prática, primeira e única, né? Vamos colocar assim, por causa do tempo. O caminho da liberdade é falho, totalmente falho. Por isso que Jeremias fala no capítulo 17 que o nosso coração é enganoso. Enganoso. Então essa busca de autorrealização não vai preencher nosso vazio. E aí a gente tem que sempre fazer as perguntas. Quais são os poços que a gente cava? Se é no relacionamento, se é no sucesso, se é no like, se é para bater palma, o que é? Porque Jesus está falando, eu sou o poço certo, eu sou a água viva, é eu que tenho que ser adorado. E aí você fica assim, André, o ponto 2, agora é uma passagem também conhecida, muito conhecida, a mulher samaritana, e a gente vai passar para quem? Um fariseu chamado Nicodemos. Como eu falei, muitos pregadores separam essas duas vertentes, só que vamos ver que Jesus está falando, ou o apóstolo João escreveu, mostrando que os dois estavam perdidos. E aí, capítulo 3, Mar, por favor. Capítulo 3. É do versículo 1, depois você lê em casa, do versículo 1 ao versículo 21. Eu vou ler só alguns versículos também, como eu falei, por causa do tempo. Mas a gente tem que ver o seguinte, a mulher samaritana era a pessoa que nós achamos que é o problema do mundo. Que a gente acha que o problema do mundo é o drogado, é o traficante, a prostituta, todas essas situações são pessoas que são problema do mundo. Só que agora Jesus vai encontrar um homem que o mundo acha que é a solução. Que todo mundo acha que Nicodemos, como um bom homem, um bom fariseu, era a solução para tudo ali que estava acontecendo. Só que a pergunta que eu quero deixar para todo mundo, e aí você depois reflete em casa, se você quiser responder, fique à vontade com Deus, é o seguinte, se toda a sua religião, quer dizer, a nossa religião, toda a nossa moralidade e todo o nosso esforço para consertar o mundo forem, na verdade, parte do problema. Já parou para pensar que a gente pode ser parte desse problema? A nossa moralidade, o nosso jeito, e aí a gente está errando. Vamos ver, vamos aprender um pouquinho com Nicodemos aqui. Nessa situação que a gente tem que perguntar o seguinte, quem é Nicodemos? André, quem é Nicodemos? Eu tenho que aprender quem é Nicodemos. Nicodemos não era um homem, uma pessoa fixe, não era isso, né? Uma pessoa legal, top, só que frequentava a sinagoga. Era muito mais do que isso. Ele era uma pessoa de alta performance. Estou colocando agora no nosso século 21. De altíssima performance, em todos os sentidos. No primeiro sentido, ele era o quê? Fariseu. Era um grupo extremamente rigoroso, protetor da Bíblia hebraica, vamos colocar assim, da Torá. Então, nessa situação, era extremamente legalista, uma pessoa respeitada em toda a nação de Israel, toda. Se você falasse o nome Nicodemos, a pessoa já sabia quem era, uma pessoa que era conhecida entre os fariseus, porque ele prezava muito a lei de Moisés, ele tinha aquelas tradições orais, tudo aquilo ali muito enraizado, muito determinado. Ele, vamos colocar assim, o fariseu até, que a gente vê isso em Mateus, capítulo 23, a gente vê lá que Jesus fala que o fariseu, ele pegava
o cominho, a entro e a hortelã. Então ele pegava o mínimo daquelas hortaliças para dizimar. Então ele pegava como se fosse uma régua para medir, para fazer aquilo tudo ali. André, mas aonde você também vê isso daí? Você já viu Paulo se apresentando como judeu, como fariseu? Ele fala lá em Filipenses, precisa abrir não, Mari, por favor. Filipenses capítulo 3, depois você lê em casa, do versículo 4 ao versículo 6, ele fala assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele entra. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o fariseu. Então você vê esse homem falando um resumo desse primeiro, essa primeira situação, tópico que eu levei para vocês sobre quem era Nicodemos. O segundo que a gente vê, ele era o principal, ou um dos principais dos judeus. Está no versículo 1, está lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Era o top, era o topo de tudo. E aí você vê assim, ele era da Suprema Corte, ele era rico, ele tinha tudo, e a terceiro de tudo, o próprio Jesus fala algo tão bonito para ele. No versículo 10, Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então o próprio Jesus está falando, você é mestre, você é um professor de teologia, você é mestrado, doutorado, tudo em teologia. O seu nível é altíssimo, é equivalente a tudo de mais top que existe. Você conhece a lei, ensinava a outros mestres. Então, resumindo, Nicodemos, como eu falei, é rico, poderoso, moralmente impecável, uma boa pessoa, um líder religioso máximo. Máximo. Aí você fala assim, esse é o homem certo para consertar o mundo. Esse é o homem certo, top, para ajudar a consertar o mundo. Só que ele tem problemas como eu e você. Ele tem muitos problemas. E aí você vê algo tão interessante que Nicodemos faz. Ele chega assim no versículo 2 de João 3, Maria, por favor. Este de noite, Nicodemos, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, abre parênteses. Rabi significa mestre. Como um judeu formado, ele tinha conhecimento, é como se ele tivesse feito uma faculdade. Jesus não fez faculdade, Jesus era um carpinteiro. Jesus não foi por nenhum tipo de teologia, não foi nenhum mestrado, nenhum doutorado, mas ele chega lá, Rabi, mestre. Então quer dizer que Nicodemos é uma pessoa de mente muito aberta. Ele é humilde, ele foi conversar com Jesus que não era para conversar com Jesus, fariseu não conversaria com Jesus, porque Jesus assume algo que não é intuito nenhum de ninguém ter feito, assumir que era o próprio Deus. E aí nessa situação ele coloca, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos está falando o seguinte, Rabi, mestre, o Senhor é mestre, eu também sou mestre. Estamos juntos, estamos colados, estamos de braços juntos. Eu sou bom, o Senhor é bom. O Senhor faz coisas boas para os outros, eu também faço. Vamos mudar esse mundo para melhor? É mais ou menos isso que ele está falando. Para Jesus, ele está tentando manipular Jesus. Só que Jesus, ele não foi tão amável como a mulher samaritana. Ele confrontou a mulher samaritana com amor. Com Nicodemos ele viu, você está me chamando de mestre? Você tem teologia? Você tem tudo muito bonito? Vou te confrontar agora, vou virar sua cabeça pelo avesso. Vou mostrar que você não sabe o que você está fazendo da sua vida. Aí no versículo 3, olha a beleza de Jesus que ele fala. Jesus respondeu,
em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, o homem chegou humilde, chegou com a cabeça aberta para conversar com Jesus, para Jesus falar: olha, você é bom, eu também sou bom, então vamos andar junto, vamos fazer essa religião andar para frente, vamos lá? Mas Jesus, vou virar a cabeça dele, esse homem bom, esse homem impecável, esse homem religioso, esse homem conhecedor da palavra hebraica, eu vou mostrar para ele que ele está equivocado em tudo. Você precisa nascer de novo. A cabeça desse Nicodemos deve ter acontecido o seguinte: um silêncio mortal de pelo menos uns 30 segundos. A cabeça desse homem devia ter aparecido assim: cálculos matemáticos, cosseno, seno, integral, logaritmo, pensando o que esse homem falou. Nascer de novo? Calma, eu sou teólogo, eu sei que não tem como. Aí Nicodemos, ele vai lá no versículo 4, coitado. Ele fala assim, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Que bonito. O homem entra, como a gente brinca no Brasil, em parafuso. Um religioso, homem bom, impecável, rico, onde a sociedade bateria a palma para ele, levantaria e falaria assim: esse é a pessoa certa, ele é da igreja certa, tá tudo top. Esse homem, ele deve ter colocado a mão no queixo e falado: o que está acontecendo? Não sei o que responder, vou ter que perguntar para esse mestre, vou ter que retrucar ele com perguntas. E aí a gente observa que Jesus, ele entra no pecado de Nicodemos. Pecado! André, Jesus não falou em pecado. Aí que tá. Ele está mostrando, Jesus, que o sentido de pecado não é só o sentido que a nossa sociedade ensina para todos nós da mulher samaritana, mas o pecado que Nicodemos tinha é da justiça própria, da bondade que se transformava em orgulho para ele. André, que loucura! É loucura. Porque o pecado é o quê? É você se colocar no lugar de Deus. É você colocar você como Salvador, Senhor e Salvador de você mesmo. É você transgredir o primeiro mandamento dos 10, onde você não pode adorar outros deuses. E você, muitas vezes, como eu também, queremos adorar o nosso próprio Deus, que somos nós mesmos. E aí, quando você vê isso, André, a justiça própria, a bondade dele, ele não roubou, ele não foi violento, ele não foi mentiroso em nenhum momento. Não foi imoralidade sexual, foi justiça própria. Ele achava que toda a religiosidade dele iria ter uma comunhão com o Pai. E Jesus está mostrando, olha, negativo. Não é isso. Aí Jesus responde no versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, desculpe te falar, mas você está nascido da carne. Você tem que nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, esse poço que você está furando aí, que eu vou falar no capítulo 4 para a mulher samaritana, que você ainda não sabe, você está cavando um poço de água suja. Eu sou a água viva, uma água limpa, que vou te trazer vida. E você só vai poder nascer se você viver no Espírito. Aí você fica louco. Por isso que você vai discorrendo. Aí você vai passando mais à frente.
lá no versículo 14, dá um salto bem grande, versículo 14 e 15, Jesus, ele não está satisfeito. Jesus, ele entra na teologia de Nicodemos. Como assim? Ele vai falar da serpente lá do deserto. Vocês lembram dessa serpente que está lá em Números capítulo 21? Você lê depois em casa. Aí está lá aquela situação onde, para você lembrar rapidinho, estava o povo no deserto. E o povo começou a reclamar, como sempre, de Deus. Falando mal de Deus, falando mal de Deus, falando mal de Deus. E, de repente, Deus, para julgar o povo, colocou um monte de serpente. E as serpentes começaram a picar as pessoas e as pessoas começaram a morrer. E, nessa situação, Deus fala para Moisés, né? Você vai lembrar, Deus fala para Moisés, olha, Moisés, faça uma serpente de bronze e levante ela em uma haste bem alta e diga ao povo, quem olhar para ela com fé viverá. Deus em nenhum momento falou, se esforcem para não serem picados. Isso a sociedade hoje fala muito, você tem que se esforçar. Não falou em nenhum momento, Deus não falou, faça os seus antídotos com essas ervas do deserto, não falou isso. E não falou em nenhum momento, sejam pessoas melhores e o veneno vai parar de espalhar. Não falou, só falou assim, quem for lá olhar para aquele serpente de bronze vai estar salvo com fé. Falou isso. E Jesus pega essa passagem teologicamente na essência de Nicodemos e utiliza. E assim, está lá, versículo 14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos, você está morrendo. Você acha que está vivo. Você só está que nem um zumbi. Um zumbi. Já viu essa série de Walking Dead, que o pessoal gosta aí, bate palma? Eu também não assisti não, Patrícia, tá certinho. E aí, esse Walking Dead, que tem um zumbi lá, que tudo é morto-vivo, era Nicodemo, só tem a beleza dele. Só que estava morto por dentro. É muitas vezes como nós, gostamos da religiosidade, gostamos de viver assim. E isso daí nos protege, é a nossa zona de conforto. E Jesus está tirando a mulher samaritana da zona de conforto e está tirando Nicodemos da zona de conforto. E está mostrando, vocês dois estão errados. Vocês dois estão equivocados. E aí você vê assim, nossa, André, então existem falhas? Claro, existem muitas falhas. Mas graças a Deus, que Jesus é muito bom. Jesus nos alerta e Deus deixou a palavra dele para todos nós. E aí, para você ver, quando a gente fala em evangelismo, e a gente usa esse versículo, João, capítulo 3, versículo 16. Você está vendo o contexto? Está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando com Nicodemos. Ele está falando com Nicodemos, isso daqui, ó. Ele está ensinando, ó, Nicodemos. Você tem que aprender isso, ó. E aí ele vai continuando. Então, nessa situação, você acha que só a mulher samaritana errada? Muitas vezes nós somos o problema do mundo. E a gente acha que é a solução do mundo. A solução é Jesus Cristo. E aí eu volto para as perguntas. Por que você está cansado todos os dias? Cansado, vazio, desanimado. Aí de repente você fala assim, André, por que o mundo está dessa maneira, André? Porque o nosso coração é um coração perdido, é um coração enganoso, é um coração totalmente desvirtuado de Deus. Nós fazemos nossos altares, nós fazemos nossos poços, nós fazemos o que a gente quer, porque a gente sente prazer nisso. Desde que o mundo é mundo. E aí você fala, e o que a gente pode fazer para melhorar esse mundo? Olha, a única solução é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. E aí a gente tem que pensar assim, tanta mulher como a gente, entre aspas, fala que é má, e tanto homem bom,
né, entre aspas também, estavam igualmente perdidos. Os 5 casamentos da mulher, o 6º casamento da mulher, totalmente fracassado, e Nicodemos com essa vida impecável, ambos estavam, sabe aonde? Fora do reino de Deus. Fora. A porta estava fechadinha. Por isso que a frase mais cruel que eu acho, que eu tenho um pavor dela, é quando eu leio e vejo assim, quando Jesus, as pessoas chegam assim: Senhor, Senhor, eu expulsei em seu nome, eu curei em seu nome, eu preguei em seu nome, eu fiz tudo em seu nome, eu pulei em seu nome, eu fiz de tudo. E aí Jesus fala assim: aparta-te de mim, que eu nem vos conheço. Isso é pesadíssimo, irmão. Sabe por quê? A gente muitas vezes faz as coisas do reino de Deus para a nossa glória, para a gente ser aplaudido, para a gente ser exaltado. E Deus fica lá embaixo. A diferença é o quê? Que o João Batista falou. A gente tem que ser humilhado, tem que ser humilhado, tem que ser abaixado, tem que estar no pó para que ele seja exaltado. A gente inverte todo o que é as boas novas de Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem esse mundo mau. Tanto fora da igreja como dentro da igreja. E aí, para finalizar, sabe por que a mulher samaritana foi salva? No capítulo 4. Olha que beleza. Porque Jesus teve sede. André, mas por que Jesus teve sede? Você lembra que eu falei? Jesus é humano. Estava ali no corpo humano. Ele sentiu sede, cansado. O próprio João fala, cansado, e Jesus fala, tenho sede. E aí você vê assim, André, mas não foi a última vez que Jesus falou que não tem, né, que teve sede? Sim, verdade. Na cruz do Calvário, ele também falou lá, antes de morrer, alguns minutinhos antes de morrer, ele falou, tenho sede. Quando ele fala, eu tenho sede, não só é uma necessidade física, mas na hora que ele fala, eu tenho sede, ele está tendo a separação do Pai, a própria água viva. Ele acaba ali a separação, porque ele assume o seu pecado. Ele assume a desgraça humana do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Ele coloca sobre si, e Deus, como perfeito, santo, 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 ele não pode olhar para o pecado sem trazer um juízo. E ele olha e eu faço a separação, e nessa hora ele sente a sequidão. Ele sente a boca seca. Ele sente, na verdade, a alma seca. Sabe de quê? Do pecado. E nessa coisa toda, essa desidratação, que é a pior de todas, que levou à morte de um santo, Jesus sentiu, como eu falei, a sequidão cósmica da cruz. Sabe para que ele sentiu essa sequidão cósmica da cruz? Para que a gente tivesse amizade com Deus. Para que a gente tivesse a nossa sede satisfeita. Para que a gente tivesse a oportunidade, sabe de quê? De nascer de novo. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da simplicidade do Evangelho. Essa que é a coisa mais bela de ter um Senhor e Salvador, que olha para todos nós não em condenação, mas em amor, graça e misericórdia, dando oportunidade todos os dias para a gente se reconciliar com o nosso Deus Pai. Dando oportunidade todos os dias da gente chorar e falar, eu estou errado, preciso de Ti, Senhor. E aí você olha e fala, André, agora entendi, porque esta mulher, está lá, capítulo 4, não precisa colocar não, Mari, por favor, eu coloco aqui. Essa mulher, ela faz o seguinte, ela não satisfeita, ela vai lá no versículo 27, fala assim, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e admiraram, falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, tal. Versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, né, o seu balde, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A pergunta tão cruel hoje, por que a igreja cristã hoje
não testemunha tanto como a mulher pecadora e quer testemunhar tanto como Nicodemos, um judeu religioso, teólogo, mestre e doutor, pisando na cabeça das pessoas. É porque muitas vezes a gente tem a nossa salvação e o nosso senhorio em nós mesmos. E essa mulher viu que a água viva era realmente Jesus Cristo. Então fecha seus olhos agora. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprender a Tua Palavra. É esse que é o objetivo, aprendermos a Palavra e sairmos transformados da Tua igreja. Sairmos aqui confrontados, mas sabemos que nesse confronto é um confronto de amor que nos traz a esperança que muitas vezes não temos nessa sociedade tão louca, tão maluca, tão caótica. Senhor, que na hora que a gente possa estar no nosso quarto, solitário, chorando as nossas mágoas, chorando o nosso sentimento tão profundo que não queremos falar para ninguém saber do que a gente tem tanta escuridão. Senhor, me ajuda. Eu quero ser igual essa mulher samaritana. Eu quero colocar para o lado toda a minha bondade, todo o meu orgulho, toda a minha prepotência. Eu quero tirar tudo, esvaziar de tudo. E eu quero me encher da Tua água viva. Porque a Tua água vai limpar tudo que não provém de Ti. E eu sei que eu vou ser transformado para ser discípulo do Senhor. Eu vou ser transformado para ter um Senhor e Salvador na minha vida. Eu vou ser transformado para saber que na hora da minha ansiedade, onde ela grita com todos os berros, com todo o eu sei para onde eu sei jogar, eu sei para onde colocar nas mãos da pessoa certa, onde o Senhor vai aliviar o fardo das minhas costas, não das minhas costas, da minha alma. Onde eu vou poder reconciliar com pessoas que eu nem imaginava mais reconciliar. Onde eu vou poder amar aquelas pessoas que são desfavorecidas, sem ter benefício nenhum. Eu vou poder estender a mão para aqueles que precisam de Ti, mas eu também preciso de Ti. E a gente, como corpo, o corpo do Senhor, onde o Senhor é o cabeça e o Senhor é a perfeita cabeça, o Senhor vai nos direcionar para o caminho certo, e o caminho certo é o Senhor, é a eternidade contigo, Senhor. Então, por favor, nos tira todo o nosso coração totalmente prepotente, orgulhoso, introspectivo, para olhar para nós mesmos, para olharmos e falar assim: eu sou vencedor, porque não somos vencedor de nada. Nós somos finitos, nós somos pó e precisamos de um Deus infinito, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus amoroso para nos levar para a vida eterna.